Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Se eu não me perdi nas contas, nós estamos no Acordando o Sol com as Escrituras número 53. E o capítulo que eu vou compartilhar hoje é Alma 32. Eu vou compartilhar a leitura de Alma 32 e depois fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, de a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Gostaria de perguntar para vocês se vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia, a sua oração particular para iniciar o seu dia. Quem não fez pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração e retomar, e dessa forma terá o Espírito Santo e assim terá um melhor aproveitamento de todas as palavras, certo? Quero começar lendo um hino, o número 53 do hinário que nós usamos na igreja. Se tenho fé, não temerei, a proteção de Deus terei, o seu auxílio sempre traz mais força, mais alento e paz. Ao Pai oferto em oração, confiança plena e devoção, e o seu espírito de amor afasta todo o meu temor. Esse hino ele fala sobre fé, assim como fé é uma palavra curta em português, né? Ela deve ser algo simples também. Então vamos para a leitura, Alma 32, lá no livro de Mórmon, e depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre alguns dos assuntos mais importantes desse capítulo. E aconteceu que saíram e começaram a pregar a palavra de Deus ao povo, entrando em suas sinagogas e em suas casas, sim, e até pregavam a palavra nas ruas. E aconteceu que depois de muito trabalho começaram a ter êxito com a classe pobre, pois eis que os pobres eram expulsos das sinagogas por causa de suas vestimentas grosseiras. Portanto, não lhes era permitida a entrada nas sinagogas para adorarem a Deus, sendo considerados como imundície porque eram pobres. Sim, eram considerados por seus irmãos como escória e eram pobres quanto às coisas do mundo. E eram também humildes de coração. Ora, enquanto a alma estava pregando e ensinando ao povo no Monte Unido, aproximou-se uma grande multidão que se compunha daqueles de quem estávamos falando, que eram os humildes de coração por causa da sua pobreza quanto às coisas do mundo. E aproximaram-se de Alma, e o mais influente deles disse-lhe: que deverão fazer estes meus irmãos, pois são desprezados por todos devido à sua pobreza? Sim, e principalmente por nossos sacerdotes, pois expulsaram-nos de nossas sinagogas, em cuja construção trabalhamos muito com nossas próprias mãos. E expulsaram-nos devido à nossa grande pobreza, e não temos um lugar onde adorar nosso Deus. Que devemos fazer? E então, quando ouviu isso, a alma voltou-se para ele e olhou com grande alegria, pois viu que suas aflições verdadeiramente os haviam tornado humildes e que estavam preparados para ouvir a palavra. Portanto, ele não falou mais a outra multidão, mas estendeu a mão e clamou aos que via e eram verdadeiramente penitentes e disse-lhes: vejo que sois humildes de coração, e se assim é, bendito sois. Eis que vosso irmão me perguntou o que devemos fazer, pois somos expulsos de nossas sinagogas, de modo que não podemos adorar a nosso Deus. Versículo 10. Eis que vos digo, supondes que não podeis adorar a Deus a não ser em vossas sinagogas? E pergunto-vos ainda, supondes que não podeis adorar a Deus mais que uma vez por semana? Digo-vos, ainda bem que vos afastaram de vossas sinagogas, para que sejais humildes e aprendais sabedoria, pois é necessário que aprendais sabedoria, porque foi por ter sido afastados e desprezados por vossos irmãos devido à vossa extrema pobreza, que haveis humilhado o vosso coração, porque fostes obrigados a vos humilhardes. E agora, porque fostes compelidos a ser humildes, benditos sois,
porque o homem às vezes se é compelido a humilhar-se procura o arrependimento. E certamente quem se arrepender encontrará misericórdia, e quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo. E agora, como vos disse que por terdes sido compelidos a ser humildes fostes abençoados, não vos parece que serão mais abençoados os que verdadeiramente se humilharem por causa da palavra? Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados, e perseverar até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Portanto, benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Ou, em outras palavras, bendito é aquele que acredita na palavra de Deus e é batizado sem relutância no coração, sim, sem ter sido levado a conhecer a palavra ou mesmo sem ser compelido a conhecer antes de acreditar. Sim, há muitos que dizem, se nos mostrardes um sinal do céu, saberemos com segurança, então acreditaremos. Agora vos pergunto, isso é fé? Eis que vos digo não. Porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer, porque a sabe. E agora quão mais amaldiçoado é aquele que conhece a vontade de Deus e não a pratica, do que aquele que somente acredita ou que somente tem motivo para acreditar e cai em transgressão? Versículo 20. Ora, isto deveis julgar, eis que vos digo que de um lado é como o do outro, e cada homem receberá de acordo com suas obras. E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. E agora é isso que vos digo, eu quisera que de um lado vos lembrasseis de que Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, desejo em primeiro lugar que acrediteis, sim, que acrediteis em sua palavra, e agora ele transmite sua palavra aos homens por intermédio de anjos. Sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. E agora, meus amados irmãos, como desejastes saber de mim o que devereis fazer, por estardes aflitos e serdes rejeitados, ora, não desejo que suponhais que eu pretenda julgar-vos, exceto de acordo com o que é verdade. Porque não afirmo que todos vós fostes obrigados a vos humilhardes, pois realmente acredito que alguns de vós vos humilharíeis, fossem quais fossem as circunstâncias. Ora, como disse em relação à fé, que não era um conhecimento perfeito, o mesmo se dá com minhas palavras. A princípio não podereis ter perfeita certeza delas, assim como a fé tampouco é um conhecimento perfeito. Mas eis que se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Compararemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, assim começa a iluminar-me o entendimento, sim, começa a ser-me deliciosa. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim, não obstante, não cresceu a ponto de transformar-se em perfeito conhecimento. Versículo 30. Mas eis que quando a semente incha e brota e começa a crescer, então deveis dizer que a semente é boa, porque eis que inchou e brotou e começou a crescer. E agora eis que isto não fortalecerá a vossa fé? Sim, fortalecerá a vossa fé, pois direis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. E agora estáis certos de que é uma boa semente? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. Portanto, se uma semente é boa, mas se não cresce, eis que não é boa, portanto é lançada fora. E agora, eis que, por haver desfeito a experiência e plantado a semente que inchou e brotou e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa. E agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento, sim, vosso conhecimento é perfeito nisto,
e vossa fé permanece adormecida. E isto porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Ora, então isto não é real? Digo-vos que sim, porque é luz. E o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora eis que depois de haverdes experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento. Eis que vos digo, não, nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente a fim de fazer a experiência para saber se a semente é boa. Eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos, e agora eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. No 38. Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz, e quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-la-eis e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril e não cuidais da árvore, não podeis, portanto, obter seu fruto. E assim, se não cultivardes a palavra, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore, quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz. Eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço e de vossa fé e de vossa paciência em cultivar a palavra para que crie raiz em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco, sim, e mais puro que tudo que é puro. E banquetear-vos-eis com esse fruto até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé, de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê frutos. E assim termina o capítulo 32 de Alma. Agora eu vou fazer breves ponderações sobre alguns dos pontos mais importantes deste capítulo. Esse capítulo é bem extenso, 43 versículos. Ele tem muitos princípios e doutrinas aqui que a gente poderia ficar falando aqui por, acredito que 1 hora a gente conseguiria ficar falando. Mas eu vou selecionar alguns, tá? Então, deixo a cargo de vocês a análise completa do capítulo, tá certo? Ele fala, então, a alma aqui está falando, ele continua a pregar, aos oramitas, e existiam pessoas ali que eram humildes, eram pobres, tinham poucos recursos financeiros, e essas pessoas elas estavam sendo expulsas, das sinagogas, dos locais de adoração, e isso era uma grande iniquidade, da parte dos líderes, inclusive, E a alma foi falando para eles, eu fico pensando assim, a princípio, o que nós diríamos para pessoas assim que porventura estejam excluídas, de alguma sociedade, algum ambiente assim por serem mais humildes. O que a gente diria para elas? Provavelmente muitos diriam, não, tu tem que se rebelar, tu tem que ir lutar lá contra, tem que entrar lá no local e fazer um escândalo lá. Mas talvez não seja esse o caminho. Então existem outras formas de buscar justiça. Existem outras formas de você procurar uma solução para as coisas.
e principalmente buscar a Deus, né? Buscar estar no lado de Deus, né? E você estando no lado de Deus, Deus estará ao seu lado. Então aqui os oramitas, essa parte dos humildes, né? Eles estavam sofrendo uma injustiça, claro, e eles queriam justiça, né? E a alma ensinou eles como fazer isso, né? Então o problema deles ali, eles estavam reclamando, né? Que eles não tinham lugar para adorar a Deus, né? E a alma daí falou com eles, no versículo 10 e 11: Supondes que não podeis adorar a Deus a não ser em vossas sinagogas? E pergunto-vos ainda, supondes que não podeis adorar a Deus mais que uma vez por semana? Então aqui ele estava sendo bem claro, né? Eu fico pensando, eles estavam, na verdade, eles estavam em seus pensamentos, eles tinham uma certa cultura, né? De que só poderiam adorar se fosse lá na igreja, lá na sinagoga, como eles dizem, né? Só poderiam adorar a Deus se fosse lá naquele local. Isso é tipo que uma tradição, uma cultura, né? Eu não sei bem o termo que a gente pode usar, mas um hábito que não é bem correto, né? Então a alma estava ensinando ali que não é só nas sinagogas, não é só na igreja, né? Que eles poderiam adorar a Deus, e também não só no dia do Senhor, né? Mas também todos os dias, em todos os lugares, nós podemos adorar a Deus. Aí a alma continua ensinando a essas pessoas ali: E agora, porque fostes compelidos a ser humildes, benditos sois, porque o homem às vezes, se é compelido a humilhar-se, procura o arrependimento, e certamente quem se arrepender encontrará misericórdia, e quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo. Tá? Então ali eles estavam através desse meio, né, através da pobreza e através de eles estarem sido afastados e desprezados, né? Esse era o meio pelo qual eles estavam se tornando humildes, né? E na verdade era um bom resultado. O meio não era dos mais favoráveis, né? Mas o resultado era bom, eles estavam se tornando humildes, tá? Daí ele fala no 15: Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. No 13, só voltando um pouquinho no 13, né? Quem se arrepender encontrará misericórdia, e quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo. Então ele estava dizendo para eles não prestarem muita atenção no meio, mas sim no resultado, né? Ele fala no versículo 17: Sim, há muitos que dizem, se nos mostrardes um sinal do céu, saberemos com segurança, então acreditaremos. Agora eu vos pergunto, isso é fé? Eis que vos digo não, porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer, porque a sabe. Então muitas vezes as pessoas procuram uma explicação: por que eu deveria me batizar? Por que eu deveria orar? Por que eu deveria ir na igreja? Uma vez eu fui questionado, né? Por que tu está indo na igreja se tu não tem nenhum problema, né? Entendeu? Então, muitas vezes, irmãos, irmãs e amigos, muitas vezes as pessoas elas querem um sinal, né? Um problema, uma situação difícil pode ser um sinal, né? E assim as pessoas, por causa desse problema, dessa situação difícil, elas são levadas, compelidas a humilharem-se, né? Na verdade, isso é um bom resultado, né? Mas o meio, ele poderia ser diferente, né?
no 15, vale a pena a gente voltar um pouquinho, né? Aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. Entendeu? Entenderam? Então ele fala que é bom quando a gente tem uma provação, alguma situação difícil que nos leva a ser humildes. Entretanto, é melhor ainda se nós não esperarmos uma situação difícil. No versículo 25 ele fala o seguinte, realmente acredito que alguns de vós vos humilharíeis, fossem quais fossem as circunstâncias. Tá? Então ele está falando ali de maneira geral ali ao povo, e ele entende que alguns, independentemente da situação, se fosse uma situação fácil, se fosse uma situação difícil, se fosse alegria, na tristeza, né, na saúde, na doença, né, eles teriam fé, mesmo assim. Mesmo com saúde, eles teriam fé, mesmo em tempos de que não falta nada, eles teriam fé. Em tempos de alegria, eles teriam fé mesmo assim. Então, irmãos, tanto as dores, né, as dificuldades, quanto as facilidades, as alegrias, elas são provações. Então a gente não pode deixar de ter fé, sejam quais forem as situações. A gente vê inclusive que algumas pessoas deixam de ter fé mesmo em situações difíceis, né? Mesmo com provações duras, elas deixam de ter fé, e isso é um mau fruto, né? Na verdade. Então que nós possamos não prestar atenção no meio, como isso acontece, mas sim ter os resultados, os frutos, né? Depois ele continua, né, um grande ensinamento aqui de alma, comparar a fé a uma semente, né? Que não sei se vocês já plantaram semente, né, na terra, né? Pode acontecer de algumas não brotarem, né? Porque ela é uma má semente, né? Ela é uma semente que não tem vida, né? Mas a semente que brota é uma semente que ela tem vida, mesmo um grãozinho assim que não se mexe, não faz nada, né? Ali dentro ele tem vida. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, a princípio, assim, se a gente olhar, antes de ver a árvore, né, a gente não percebe, mas ela tem vida ali dentro. Se a gente plantar ela no nosso coração, ela vai brotar. Diz no 37, e eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Tá? Então, quando a semente lá foi plantada em nós, no nosso coração, nós notamos que ela cresceu, né? Que ela inchou e o nosso coração ficou mais alegre, né? Não é? Ele ficou mais vivo, né? Ficou mais intenso. E o que nós temos que fazer agora, então? Diz no versículo 37, tratar com muito cuidado para que ela crie raiz, cresça e dê frutos. No 41 diz o seguinte, se porém cultivardes a palavra, assim cultivardes a árvore, quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência. E assim ela dará frutos e brotará para a vida eterna. Tá? Então aqui está o segredo, entre aspas, né? Segredo, porque na verdade está aqui diante de nós. Só a gente às vezes que é cego, não enxerga. Né? Como é que a gente trata a palavra de Deus? Para que ela cresça e dê frutos, né? E frutos agradáveis, como diz aqui nas Escrituras, né? Frutos doces, brancos, puros, né? Como é que a gente obtém esses frutos?
No 41 diz o seguinte: com vossa fé, com grande esforço e com paciência. Não pense que sem esforço e sem paciência nós vamos colher os frutos, porque isso não vai acontecer. Nós vamos precisar dedicar esforço, dedicar paciência. O que nós fazemos? Nós estamos fazendo aqui com esse evento, acordando só com as Escrituras, se não é fé, se não é esforço e paciência. Todos os dias acordar cedo, dedicar as primícias do dia, os primeiros momentos do dia para ler as Escrituras, ponderar um pouco sobre ela. Isso também não deixa de ser um exemplo. Existem milhares de outros exemplos, não é só esse, é óbvio que não, Mas eu acredito que essa seja uma forma de nutrir a palavra, Cultivar a árvore da vida. E qual é o resultado? Ela brotará para a vida eterna. Vocês já imaginaram? Por causa da palavra que vocês nutriram a vida inteira. Ela brotará, crescerá para a vida eterna. No 43 fala sobre o resultado, Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. A longanimidade, ela quer dizer, é mais ou menos como assim uma resistência, às dificuldades, Tipo uma perseverança, você perseverar mesmo com dificuldades, Isso é mais ou menos o que significa a longanimidade. Então, acredito que esses sejam os principais ensinamentos aqui, desse capítulo, que o importante é humilhar-se, arrepender-se, perseverar até o fim, independentemente do meio, se é um meio fácil, se é um meio, se nós estamos passando por um momento fácil, se nós estamos passando por um momento difícil, isso não importa. O que importa é nós termos humildade, arrependimento dos nossos pecados, perseverança até o fim, que aí então nós seremos abençoados. E que nós para cultivar a árvore, nós precisamos ter fé, grande esforço e paciência. Certo? Então, essa leitura e essas breves ponderações sobre o capítulo 32 de Alma, eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora deixo então o exercício com vocês, de sempre. O exercício que vocês vão fazer de forma individual, ler, ponderar, orar e praticar. Certo, pessoal? Desejo um bom dia para vocês, com muita luz, a luz de Cristo iluminando os caminhos de vocês. Que todas as coisas que vocês planejaram para esse dia aconteçam. Certo? Muito obrigado pela paciência e bom dia. Obrigado, até amanhã, 6 horas.